Senhoras e senhores, muito bom dia. Dou por aberta a audiência pública a fim de debatermos o tema o papel do farmacêutico na sociedade. A mesa estará assim constituída. Excelentíssimo senhor vereador Dr. Carlos Eduardo, na presidência. Excelentíssimo senhor vereador Ivani de Mello, na vice-presidência. Excelentíssima doutora Margarete Olivais Vale dos Santos, juíza de Direito. Senhor presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Paulo Horaci Azeredo. Senhor presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Francisco de Souza Leão. Senhor presidente da Associação Brasileira de Farmacêuticos, Dr. José Liporage Teixeira. Cadê o Francisco? Pô. Senhor chefe da Vigilância Sanitária Municipal do Rio de Janeiro, Dr. Paulo Maurício Balado. Passo a palavra ao Dr. Ivani de Mello, vereador da cidade do Rio de Janeiro, e, neste momento, na vice-presidência deste evento. Senhor presidente desta sessão, vereador Carlos Eduardo, autoridades presentes que compõem a mesa, autoridades presentes que compõem o plenário, minhas senhoras, meus senhores, senhores farmacêuticos. Os farmacêuticos são profissionais da saúde de tradição milenar, sucessores dos boticários, expertos no uso de fármacos e medicamentos e suas consequências ao organismo humano ou animal. De uma maneira geral, podem trabalhar numa farmácia, em hospital, na indústria, em laboratórios de análises clínicas, cosméticos, agricultura, prevenção de pragas, distribuição, transporte e desenvolvimento de medicações, entre outras funções e lugares. Especialistas no desenvolvimento da produção, manipulação, seleção e dispensão de medicamentos, este profissional. Basta o trabalho de assistência farmacêutica e pode assumir responsabilidade técnica de laboratórios de análises clínicas, de distribuidoras de farmácias, qualidade de hemocomponentes e hemoderivados. Na área alimentar, responsabilizam-se
tecnicamente pela análise, interpretação e emissão de laudos. Concurso específico e habilitado para fazer acupuntura no Brasil. Podem exercer cerca de 71 atividades diferentes. Na antiguidade, o farmacêutico elaborava medicamentos a partir de princípios ativos presentes na natureza. Nos tempos modernos, os fármacos, em sua maioria, são de origem sintética. A importância do farmacêutico é mais do que orientar na hora da compra. Cabe ao farmacêutico mostrar-se disponível para acompanhar o tratamento do consumidor que comprou remédio sob a sua batuta, podendo orientar, inclusive, sobre as possibilidades de medicamentos causando efeitos colaterais, como ele fará efeito, a dosagem correta e o tempo de duração. Muitos se perguntam se isso não é obrigação do médico que fez a receita. Ambos até podem orientar, mas quem entende do remédio é o farmacêutico, pois sabe como ele é feito, pois a rapidez no tempo das consultas, em especial na rede pública, fazem as pessoas chegarem à farmácia sem saber como tomar o medicamento prescrito. Às vezes, a própria linguagem médica pode ser um entrave no entendimento da prescrição. O que se vê são muitos pacientes com dificuldade de entender o que o médico prescreveu para ele. Quando ele vai à farmácia, é a última chance de ter uma orientação. O farmacêutico ainda é habilitado a orientar o consumidor na compra de medicamentos sem prescrição, como os disponíveis para gripe, febre, dor de cabeça, azia, problemas de pele. Para tanto, vale ficar atento se a farmácia tem ou não um profissional, o que é obrigatório por lei, para saber se o estabelecimento tem um farmacêutico de plantão. Peça para falar com ele ou tente notar se há um quadro na parede com o nome dele junto a um registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Caso não tenha, a farmácia, além de irregular, pode ser clandestina e deve ser autuada pela própria polícia. O Conselho Federal de Farmácia não reconhece a orientação médica feita por balconistas, mesmo entre os medicamentos de venda livre. Desta forma, oferece junto às suas regionais canais de denúncia de estabelecimentos regulares por telefone ou internet. Para saber mais, acesse o site e procure pelo Conselho Regional do seu estado. Segundo Monteiro Lobato, o papel do farmacêutico no mundo é tão nobre quão vital. O farmacêutico representa o órgão de ligação entre a medicina e a humanidade sofredora. É o atento guardião do arsenal de armas com que o médico dá combate às doenças. É quem
atende às requisições a qualquer hora do dia ou da noite. O lema do farmacêutico é o mesmo do soldado: servir. Um serve à pátria, outro serve à humanidade, sem nenhuma discriminação de cor ou de raça. O farmacêutico é um verdadeiro cidadão do mundo, porque, por maiores que sejam a vaidade e orgulho dos homens, a doença os abate. E é então que o farmacêutico os vê. O orgulho humano pode enganar todas as criaturas, não engana ao farmacêutico. O farmacêutico sorri filosoficamente no fundo do seu laboratório ao aviar uma receita, porque diante das drogas que manipula, não há distinção nenhuma entre o fígado de um nobre e o do pobre negro da roça que vem comprar 50 centavos de maná e sene. Essas eram as minhas considerações para este dia importante, onde nós estamos contando com a presença de grandes companheiros farmacêuticos da nossa cidade. Registro a presença do Dr. Marcos Vinícius Romano Átila, vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia, da doutora Aline Coppola Napp, vice-presidente da Associação Farmacêutica, é a idade, Aline, a Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais, do Dr. Josias Acioli, funcionário público do nosso município, da Vigilância Sanitária, do excelentíssimo senhor vereador Manuel, parente do município de Angra dos Reis, onde está o nosso vereador. Seja muito bem-vindo a essa casa, excelência. Da senhora Niara Salles Nazarino, do Hemorrio, do senhor Davi Salvador de Lima Filho, do Conselho Municipal de Saúde, da senhora Patrícia Silva, também do Conselho Regional de Farmácia, e do senhor Walter Corciorri, do Partido da Mobilização Nacional. Logo em seguida, passo a palavra à excelentíssima juíza de Direito, doutora Margarete Olivais Vale dos Santos. Eu agradeço o convite da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e do presidente do Conselho Regional de Farmácia, a possibilidade de estar aqui, a quem eu saúdo e todos da mesa e as pessoas aqui presentes na plateia. Agradeço o convite porque entendo que essa reunião, essa discussão, esse debate sobre a responsabilidade e a atuação do farmacêutico na sociedade, num país como o Brasil, país carente de informação, carente de saúde, carente de educação, é muito, muito importante. Eu ouvi com muita atenção as palavras do vereador Ivanir de Mello, a quem eu parabenizo, porque foi muito objetivo, foi muito sucinto e com presteza ele explanou todas as funções do farmacêutico. A responsabilidade do farmacêutico não só na manipulação do medicamento, mas na informação do consumidor ao modo de usar o medicamento,
mesmo aquele medicamento que é vendido sem prescrição médica de forma livre. E é por isso que o farmacêutico tem de estar presente na farmácia. É obrigatória a presença do farmacêutico nas farmácias, exatamente por isso, para orientar não só a utilização do medicamento prescrito pelo médico, orientar a pessoa que vai adquirir o medicamento, mas até para orientar o uso do remédio corriqueiro, daquele remédio que a gente usa sem nenhuma prescrição médica, mas que é um remédio. Ele vai atuar no organismo da pessoa, ele pode causar dano, ele pode causar malefícios, contraindicações. E a pessoa que vai adquirir o remédio, ela não tem essa consciência, ela não precisa ter, ela não pode ter, mas o farmacêutico tem que ter essa informação e passar essa informação. Eu conversando antes da palestra, do início da nossa reunião com o presidente do Conselho Regional de Farmácia, eu comentei com ele uma experiência pessoal, que vou passar para a plateia, porque acho interessante. Eu, por conta de uma pós-graduação que eu fiz em Portugal, eu morei 9 meses em Portugal. E fui atendida no Sistema Público de Saúde de Portugal. Há um convênio do INSS com o INSS de Portugal, e eu, como professora da Estácio de Sá, eu fui atendida no Sistema de Saúde e adquiri remédios em Portugal. E o que me chamava muita atenção é que toda vez que se chegava a uma farmácia, e lá não tem essa distinção de farmácia e drogaria que a gente tem no Brasil, eu era atendida por um farmacêutico. E os atendentes da farmácia eram estudantes de farmácia. Então, essa atenção e esse cuidado que em Portugal se tem é que a gente deveria ter no Brasil. Por quê? Porque no Brasil, a nossa legislação, apesar de algumas, falando com o vereador, ele disse, aqui no Brasil acham que a gente não precisa cumprir a legislação, mas a nossa legislação em relação à responsabilidade civil, ela é muito pesada. Na verdade, a nossa responsabilidade civil hoje, não é só a jurisprudência que diz, não é só a doutrina que diz, mas é o próprio ordenamento jurídico, a própria legislação. A responsabilidade do fornecedor ou do fabricante de produtos é objetiva. O que quer dizer isso? O que é responsabilidade objetiva? Você não precisa, a pessoa que sofreu o dano não precisa provar a existência de culpa, não precisa provar a existência de dolo, de intenção de causar o dano. Basta provar o dano e a causa do dano, e o nexo causal, ou seja, a ligação entre esse dano e o causador do dano. Então, imaginem e foi um caso muito comentado, que uma pessoa comprou uma pílula anticoncepcional que era feita de farinha, e usou essa pílula anticoncepcional e teve filhos. A responsabilidade é patente. A gente lembra, há alguns anos atrás, o caso da talidomida, que era um remédio que foi dado para gestantes, era um calmante, e que causou deformações nos fetos. Uma coisa mais antiga ainda, a vacina Salk contra a paralisia infantil, que causou paralisia, porque não estava bem feita. Então, estes fatos dão a direção e a dimensão da responsabilidade do farmacêutico, não só aquele que manipula a medicação, mas aquele também que está na farmácia e que está vendendo medicamento, quer dizer, eu digo está vendendo medicamento porque ele é responsável pela venda, não só pela qualidade do produto que ele vende, mas pelo modo com que esse produto é vendido. Então, na verdade, hoje em dia, o dono da farmácia, né, o fornecedor de produto, ele tem de estar atento para que o profissional farmacêutico, primeiro, esteja no seu horário de trabalho, o tempo todo na farmácia, porque é isso que vai garantir a ele
a ausência da responsabilidade, ou seja, a venda de um produto inadequado ao caso da pessoa e a venda de um produto com uma diferença de dosagem, né? O vereador chamou atenção que não se considera a informação do balconista como informação, e não é. O balconista não é uma pessoa autorizada nem capacitada para dar informação, mas se o balconista deu a informação errada, e o remédio vendido foi vendido de forma errada, o dono da farmácia e o farmacêutico responsável vai responder por este dano. Então, é importante que isso seja dito para o farmacêutico, é importante que isso seja dito para o dono da farmácia. Mas eu estou falando isso e aí os farmacêuticos todos vão dizer, bem, então a gente não vai mais trabalhar, porque a gente vai responder por tudo. Não. A responsabilidade do profissional farmacêutico é uma responsabilidade subjetiva ainda. A gente vai apurar a responsabilidade do dono da farmácia ou do fabricante do medicamento é objetiva. Agora, do farmacêutico como profissional farmacêutico é uma responsabilidade subjetiva. Se vai verificar a intenção, se ele realmente atuou com perícia, se ele atuou de forma prudente, se ele foi tecnicamente correto, ele não vai responder por o dano. Existem danos que não são previsíveis. Existem danos que podem ocorrer pelas condições físicas da pessoa que adquiriu o medicamento e que tomou o medicamento. Na medicina também é assim. A gente não exige que o médico cure, mas a gente exige que o médico adote todas as providências cabíveis e necessárias para tentar curar. Ainda assim, o paciente pode vir a morrer, pode ocorrer um óbito. Isso é da própria existência. Agora, o profissional médico, o profissional farmacêutico atuou com todas as cautelas e todas as responsabilidades necessárias que o caso exigia. Então, ele não vai ter responsabilidade, ele não vai responder pelo defeito do produto, porque esse defeito não era de sua responsabilidade. Né? Então, vamos procurar o outro culpado, vamos procurar o fabricante, vamos procurar que a responsabilidade desse fabricante é uma responsabilidade objetiva, do dono da farmácia, é uma responsabilidade objetiva. Eu acho que essas são as noções básicas que eu tenho de passar para os senhores. Estou aberto a qualquer tipo de pergunta que possa ser feita. Não quero me alongar, nem ser técnica demais, porque é uma plateia seleta, mas é uma plateia que fala um jargão diferente do meu. O que eu quero frisar é que, embora a responsabilidade do farmacêutico seja uma responsabilidade subjetiva, técnica, porque ele é um profissional liberal, a responsabilidade do fabricante da medicação e do dono da farmácia é uma responsabilidade sempre objetiva. E ele vai sempre responder pelo dano. E quando ele responder pelo dano, ele vai buscar em uma ação de regresso quem foi responsável. Se foi o fabricante que fabricou um produto inadequado ou com um princípio ativo insuficiente para curar aquela enfermidade ou aquele problema que ele se garantia curar, ou se houve uma falha técnica do farmacêutico, que não estava presente na farmácia no seu horário de trabalho, não informou adequadamente sobre o modo de aquisição do produto, nem o modo de utilização do produto. E isso não é uma coisa que a gente deve imaginar que o próprio consumidor tenha de requerer. Não, o próprio consumidor vai dizer se quer ou não a informação. O consumidor tem que ser informado. É por isso que os remédios têm de ficar por dentro do balcão. É por isso que tem de forçar a pessoa a ir até o balcão e pedir um remédio,
Porque ele, ao pedir o remédio, ele também tem de ser informado. Olha, o senhor está comprando esse remédio, mas, por exemplo, se o senhor tiver com dengue, esse remédio pode lhe fazer mal. Se o senhor for diabético, esse remédio vai lhe fazer mal, porque às vezes a pessoa que compra não sabe sequer ler, ou se lê, às vezes não entende. Então, essa é a responsabilidade dos senhores, acho que ficou claro, e na verdade, é que eu acho mais importante falar, e estou aberta a qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de questionamento, estou à disposição dos senhores. Obrigada. Bem. Doutora Margarete, a senhora nos deu aqui uma aula muito importante, e isso faz com que o nosso pensamento da obrigatoriedade de farmacêuticos 24 horas nas unidades de saúde seja imediatamente exigida. Tem de ser exigida, porque a responsabilidade, o nosso ordenamento, a responsabilidade é uma coisa muito séria, o Código Consumidor, o Código Civil, e não tem saída, não tem saída. Remédio vendido em farmácia, para o consumidor, se esse remédio fizer mal, o dono da farmácia responde. E ele precisa ter um responsável técnico para que informe, para que impeça que essas coisas aconteçam. Não só pela responsabilidade dele, mas pela responsabilidade nossa de não causar dano à população, ao povo em geral. E, além disso, vamos abrir, valorização do profissional farmacêutico, ampliando os postos de trabalho, que hoje são muito restritos. Com essa obrigatoriedade, nós vamos ter aumento nesses postos de trabalho 24 horas. Um dos objetivos dessa audiência pública é que nós, no final, elaboremos um documento com fé pública para entregar às autoridades, exigindo que os direitos dos farmacêuticos, que vêm sendo violados a cada dia que passa, nós somos testemunhas que o profissional de farmácia vem perdendo espaço dentro do setor de saúde. Esse é um dos principais motivos dessa audiência pública, para nós rediscutirmos qual é o papel do farmacêutico na sociedade. Eu iria até mais a fundo, na sociedade que aqui está hoje, sociedade atual, moderna, com uma gama enorme de drogas modernas que não acompanham a informação. Na verdade, a informação não chega aonde deveria chegar. Hoje, no Rio de Janeiro, nós temos uma situação de saúde pública calamitosa. Somos os campeões da tuberculose em todo o território nacional. Algumas epidemias de dengue, temos a maior mortalidade materna no Sudeste. Não se faz o pré-natal como deveria ser feito. A mulher não tem o direito de ter as 11 consultas que a própria Sociedade Brasileira de Ginecologia e Pediatria recomenda. Então, é preciso que esta mobilização deste segmento dos farmacêuticos ganhe corpo a partir de hoje aqui nesta casa, para que as autoridades entendam que elas têm um papel social, um papel civil, e eu diria até uma função de saúde pública, que está sendo desrespeitada todos os dias. São concursados que passam nos concursos e não são chamados, que têm o seu direito de ingressar no serviço público, foram qualificados através